A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui, estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 12. A lição de número 12, ela nos traz um tema maravilhoso que é do julgamento à ressurreição. Você está no canal EBD na Veia, esse canal e nós estudamos sobre a lição da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estar estudando sobre a lição de número 12 do segundo trimestre de 2025, um assunto maravilhoso porque esta lição, a lição desta semana, nos conduz ao clímax da obra redentora de Cristo, sua morte vicária e sua ressurreição gloriosa. Do julgamento injusto à cruz, da sepultura ao túmulo vazio, o Evangelho de João nos revela que nada saiu do controle divino. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Pastor Carlos Pereira, esse é o seu canal EBD na Veia, e se você não é inscrito no canal, agora é hora de você se inscrever no canal. Quero agradecer a todos os inscritos que estão assistindo os vídeos e também clicando no gostei. É muito importante que você clique aí no gostei, porque o algoritmo do YouTube estará indicando esse vídeo para outras pessoas. Ou seja, além de você estar me ajudando, você também está evangelizando, porque nós estamos falando de temas bíblicos com o objetivo não de causar polêmica, mas de instruir e ensinar a palavra de Deus através da EBD na Veia, tá? Seja então bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe logo o seu like aí, deixe o seu gostei, ok? Já clicou? Obrigado. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Não clicou ainda não? Mau testemunho, irmão. Clica aí, é de grátis, é 0800. Muita gente está assistindo o meu vídeo, mas não está clicando. O número de visualizações não está coerente com a quantidade de pessoas que gostei, tá bom? Então clica aí, por favor. Não custa nada, é só dar um clique e acabou, tá bom? Deus abençoe sua vida. Então vamos para a nossa aula do julgamento à ressurreição. Bom, é um assunto extenso, mas vamos trabalhar ele em nome de Jesus. Bom, nosso texto áureo nos diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, né? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa aqui, meus amados irmãos, é um assunto bem interessante, porque trata do momento em que Jesus se entrega, né? Enquanto Jesus estava na cruz, Jesus proferiu 7 declarações conhecidas como as 7 palavras da cruz. Essas expressões finais revelam seu coração compassivo, sua fidelidade ao Pai e a plenitude de sua obra redentora. A primeira expressão é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo de número 23, verso 34. Sua primeira palavra foi uma oração de perdão por aqueles que o crucificavam, demonstrando compaixão mesmo em meio à dor. Segundo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra expressa graça e salvação ao ladrão arrependido que depositou sua fé em Jesus nos momentos finais de sua vida. Terceira expressão: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. João capítulo de número 19, versículo 26 e 27. A terceira palavra revela sua ternura filial e cuidado com Maria, confiando-a aos cuidados do discípulo amado. A quarta expressão: Deus meu, por que me desamparastes? A quarta palavra central expressa a angústia do abandono experimentado por Jesus ao carregar sobre si o pecado do mundo. Tenho sede. A quinta palavra indica não apenas sua condição física, mas também o cumprimento das Escrituras, demonstrando sua plena consciência do plano divino. Está consumado. João, capítulo de número 19, verso 30. A sexta palavra é um brado de vitória. Embora os sofrimentos tivessem terminado, o significado vai além. O plano redentor foi plenamente executado e a dívida do pecado paga. Glória a Deus. A sétima e última expressão, meus amados irmãos, é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Por fim, a sétima palavra é uma entrega serena e confiante ao Pai, encerrando sua missão com obediência perfeita. Essas palavras se organizam em 3 blocos. As 3 primeiras voltam-se para os outros, perdoando os algozes, salvando o ladrão arrependido, cuidando de sua mãe. A quarta se dirige ao Pai, em meio à dor da separação. E as 3 últimas concentra-se em si mesmo, em seu corpo, sua alma e o seu espírito. Glória a Deus, que maravilha! Como é poderoso as 7 palavras da cruz proferidas ali na cruz do Calvário. Agora vamos para a nossa verdade prática, que eu preciso sair aqui, né? Deixa eu sair daqui, peraí, volte para o seu lugar. Deixa eu sair aqui. Verdade prática nos diz o seguinte: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Glória a Jesus, aleluia. Que nosso emblemazinho, né? Lembrando da nossa lição de hoje, que é a lição de número 2. Vamos lá, lição de número 12, perdão. E agora aqui, ó, na cruz, nossa verdade prática, né? É para referendar, para explicar, para deixar explícito que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, ele conquistou a vitória sobre a morte. Glória a Jesus. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, né? Nossa leitura bíblica em classe, que hoje está em João, capítulo de número 19, versículos 17 e 18, João, versículos, né, 28 a 30, e depois capítulo 20, versos do 6 ao 10. Leamos, portanto, façamos, portanto, a nossa leitura bíblica em classe. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, que vai, né, do julgamento à ressurreição. Vamos para a nossa... uma coisa aqui, um fato interessante que eu sempre trago, né? Que é o seguinte: o resumo da nossa lição, tá? Então, como a nossa lição está dividida em 3 tópicos: o primeiro tópico, a prisão e a condenação de Jesus; o segundo tópico, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus; e o terceiro tópico, a ressurreição de Jesus, tá? No primeiro tópico, a prisão e a condenação de Jesus, nós temos do primeiro subtópico a prisão, no segundo o interrogatório, no terceiro a condenação. No segundo tópico, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o caminho do Gólgota, a missão foi encerrada, e o sepultamento. No terceiro e último tópico, a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, a ressurreição como base da fé cristã, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade, né? E aqui nós temos essa maravilhosa resumo da nossa lição, né? Que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. E no nosso texto áureo, que já foi lido, enquanto Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele disse tetelestai, né? Em hebraico, em grego, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora vamos para
a nossa introdução. Nessa lição, nós estudaremos, né, a condenação, a crucificação e a ressurreição de Jesus. É muito assunto. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Senhor. Quais são os objetivos da nossa lição? Vamos lá. Primeiro, né, evidentemente, descrever o contexto da prisão e a condenação de Jesus. No segundo, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Cristo. E no terceiro objetivo, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Bom, a prisão e a condenação de Jesus, né? A prisão e a condenação de Jesus, esse é o nosso primeiro tópico. Estaremos estudando agora, né, esse primeiro tópico, que é a prisão e a condenação de Jesus. Bom, a nossa introdução, ela trata nos capítulos 17 e 18 deste Evangelho de João, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos, né? E observe que é bem interessante isso, porque Jesus, ele faz o seu último discurso e depois de os ter preparado também para a traição de Judas Iscariote, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma parada no jardim do Getsemane. Naquela madrugada, o ambiente parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da família, ou os membros da guarda do sumo sacerdote, foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus estava com os seus discípulos. Veja que é um momento em que Jesus está se aproximando ali da cruz, né? E, portanto, era um momento em que momento crucial. Jesus sabia que naquele momento ele iria estar cumprindo a sua grande missão, a grande missão aqui na terra. Então, do Getsemane ao pretório, o caminho do Cordeiro. Veja, a oração sacerdotal está em João capítulo 17, Jesus ora ao Pai antes de enfrentar a cruz, intercede por si mesmo, pelos discípulos e por todos que creriam nele, mesmo à beira do sofrimento. Jesus pensa nos outros. A oração intercessora é fruto de amor. Por isso que também temos que desenvolver uma oração, seguir o exemplo do nosso mestre, né? Fazer uma oração intercessora, mesmo dentro de muitas dificuldades. O jardim do Getsemane, Jesus atravessa o ribeiro de Cedron com seus discípulos e vai ao Getsemane, também chamado de Monte das Oliveiras. É um lugar de angústia e entrega. Todo servo fiel de Deus passará pelo seu Getsemane, onde terá de escolher entre fugir ou se entregar à vontade do Pai. A traição de Judas. Jesus chega com soldados romanos, Judas chega com soldados romanos e guardas do sumo sacerdote. O beijo, que deveria ser um gesto de afeição, tornou-se símbolo de traição. A prisão e submissão voluntária de Jesus. Jesus se apresenta: sou eu, e os soldados recuam e caem. Ele entrega-se livremente. Pedro tenta reagir, mas Jesus o impede. Cristo não foi vencido, ele se entregou. A cruz não foi fraqueza, foi obediência. Guarde isso, isso é uma palavra muito poderosa. Interrogatório diante de Anás e agressões. Jesus é levado a Anás, interrogado e agredido. Era um tribunal de cartas marcadas. A sentença estava decidida antes de Jesus ser julgado. Jesus é enviado a Pilatos, em seguida a Herodes. Por fim, conduzido novamente a Pilatos. E aí, meus amados irmãos, a gente continua aqui no nosso estudo, né? Porque Jesus faz aqui, um trajeto, né? Você está vendo aqui nesse desenho, né? Jesus faz um trajeto e vai até o seu julgamento. Agora vamos para o interrogatório, né? Nós podemos falar assim, que é o interrogatório em que Jesus foi submetido. O interrogatório de início, Pilatos questionou a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos.
Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu às hostilidades deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhes ferimentos e fazendo o seu sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. Bom, veja, a condenação de Jesus é um fato, né, que envolve uma série de situações, porque Jesus estava ali, para Pilatos, aquilo ali era uma zombaria, né? Mas Jesus estava se entregando à cruz, né? Pilatos tentou de todas as formas, evidentemente, livrar-se deste caso. Logo cedo, ele chegou até tentar transferir a responsabilidade aos chefes dos judeus, a fim de que julgassem Jesus segundo as suas próprias leis, mas eles admitiram não ter poder para aplicar a pena de morte. Em seguida, ele enviou o prisioneiro a Herodes Antipas, esperando transferir a responsabilidade, mas Herodes limitou-se a zombar de Jesus e devolvê-lo ao governador. Apesar de reconhecer repetidamente a inocência de Jesus, Pilatos temia uma revolta que pudesse custar-lhe, o cargo. Por isso, recorreu a um costume pascual que lhe permitia soltar um preso como gesto de clemência. Colocou lado a lado Jesus e Barrabás, o insurgente violento de reputação infame, e perguntou à multidão: qual libertar? Instigados pelos principados dos sacerdotes, todos clamaram pela liberdade de Barrabás. Pilatos ainda insistiu, tentando virar a decisão contra os acusadores, mas sem sucesso. Diante do clamor unânime por condenação, mandou açoitar Jesus. Os romanos usaram o fragrum azorag, um chicote cujas tiras continham lasca de metal e ossos, projetado para rasgar a carne e deixar feridas expostas. Esse sofrimento cruel enfraqueceu Jesus a ponto de ele não suportar carregar a cruz sozinho até o Gólgota. Ainda em tom de escárnio, os soldados vestiram-no com um manto de púrpura obtido do caro tinteiro de moluscos e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa feita com espinhos longos de tamareira. Aquelas pontas afiadas perfuraram a sua testa, lembrando a maldição que entrou no mundo em Gênesis capítulo 3, enquanto, ao mesmo tempo, cumpriam a profecia de Isaías capítulo 53. Eles ofereciam a Jesus um cetro improvisado, uma simples cana, e inclinava o corpo em falsa reverência, zombando da realeza messiânica: salve o rei dos judeus. Pilatos voltou então ao pretório e apresentou Jesus aos que exigiam a crucificação, afirmando mais uma vez não encontrar culpa nele. Longe de comover-se, os líderes religiosos intensificaram o clamor pela sentença de morte. Naquele momento de injustiça absoluta, pode-se ver como o ódio distorce o juízo humano, mas aquele juízo perverso cumpria no plano divino o propósito de redenção anunciada pelos profetas e consumado pelo sacrifício de Jesus. Que maravilha! Agora nós vamos para a nossa sinopse, o resumo, A prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Agora vamos para o nosso tópico 2, que agora nós vamos estar falando sobre a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Vamos então para esse tópico. Bom, o caminho do Calvário, após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. E aí, nós vamos para o segundo tópico, que a missão foi encerrada. Ciente da sua missão na terra, e ciente que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino. Está consumado. Teletestai.
João capítulo de número 19, verso 30, nós temos uma expressão poderosíssima. Está consumado. Jesus estava dizendo: eu cumpri a minha missão. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Isso, meus amados irmãos, explica porque Satanás não queria que Jesus fosse à cruz. Porque o sacrifício na cruz era o cumprimento da missão de Jesus. E observe bem, esse termo grego, teletestai, pode nos soar incomum hoje, mas era amplamente utilizado na época. Um servo o usava para relatar ao seu senhor: concluí a obra que confiastes, teletestai. Um sacerdote também o pronunciava ao examinar um animal e constatar que não havia defeito algum, ou seja, o sacerdote analisava e dizia: teletestai. Jesus é o cordeiro preferido de Deus, perfeito de Deus, sem mancha ou mácula. Quando um artista finalizava uma pintura ou um escritor concluía um manuscrito, também podia dizer: está consumado. A morte de Jesus na cruz completa o quadro que Deus vinha pintando e a história que escrevia desde os tempos antigos. Aleluia! A cruz lança luz sobre as cerimônias e profecias veterotestamentárias, revelando o seu verdadeiro significado. Entre os usos mais marcantes de teletestais está o comercial. Ao quitar uma dívida, dizia-se: está pago. Teletestai. Na cruz, Jesus satisfez completamente os requisitos de uma lei santa e pagou integralmente a nossa dívida. Aleluia! Nenhum sacrifício do Antigo Testamento podia remover os pecados, seu sangue apenas os cobria temporariamente, mas o Cordeiro de Deus derramou seu sangue eficaz, que de fato pode tirar o pecado do mundo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Que maravilha que a missão de Jesus foi cumprida e agora nós podemos dizer: somos libertos pelo sangue. O sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada, rica. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Isso aqui é bem interessante, pois Mateus nos dá 3 informações sobre José de Arimateia. Primeiro, ele era de Arimateia, cidade dos judeus, rico e discípulo de Jesus. Marcos nos dá 2 informações novas sobre ele. Ele era um ilustre membro do Sinédrio e esperava o reino de Deus. Lucas nos oferece também 2 informações novas. Era homem bom e justo e não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros membros do Sinédrio acerca do processo e condenação de Jesus. João, porém, nos dá uma informação extra. Diz que ele não teve coragem para assumir seu posicionamento acerca de Jesus publicamente, com medo de retaliação. Esse homem é quem vai a Pilatos reivindicar o corpo de Jesus para ser sepultado. Um escritor chamado John Charles diz que outros tinham honrado e confessado Nosso Senhor quando o viram fazendo milagres, mas José o honrou e confessou ser seu discípulo quando o viu frio, ensanguentado e morto. Outros tinham demonstrado amor a Jesus enquanto ele estava falando e vivendo, mas José de Arimateia demonstrou amor quando ele estava silencioso e morto. Próximo ao Monte da Caveira, onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e ali em um sepulcro novo depositaram o corpo de Jesus. Jesus foi sepultado nesse túmulo novo, cravado na rocha, ali perto do Gólgota. O sepultamento é a evidência de sua morte, e a ressurreição é a prova de sua vitória sobre a sepultura. Aleluia! Glória a Deus por isso, que maravilha! Agora, meus amados irmãos, vamos para o nosso próximo tópico, né? Nosso próximo tópico. Que honra! O caminho do Calvário e o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor
e o cumprimento das Escrituras. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora vamos, meus amados irmãos, para o nosso terceiro e último tópico, a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou. Ele não está mais no túmulo. Ele não está mais no túmulo. Ele ressuscitou. Ele ressurgiu. Glória a Deus. Vamos então para o nosso tópico aqui. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Glória a Deus. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, o túmulo está vazio, servindo como uma evidência clara da sua ressurreição. Se o Evangelho de João fosse uma biografia qualquer, o capítulo 20 não existiria. Se você ler biografias e poderá constatar que a maioria delas termina com a morte e o sepultamento da pessoa em questão. Desconheço uma biografia que fale da ressurreição de alguém. O fato de João ter continuado o seu relato e compartilhado o seu entusiasmo com o milagre da ressurreição mostra que Jesus Cristo não é como qualquer outro homem. Ele é de fato o Filho de Deus. Glória a Jesus. O túmulo está vazio. E esta é a vitória que vence o mundo, né? Essa é a maior vitória do cristianismo. O túmulo já está vazio. O túmulo, por ele estar vazio, a ressurreição, ela é como a base da nossa fé. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que se esta afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Mas a nossa fé e a nossa mensagem não é inútil. Por quê? Cristo, veja, negar a ressurreição de Cristo é despojar a mensagem cristã dos seus 7 pilares essenciais. Cristo não ressuscitou. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Sem a ressurreição, seguimos um Salvador morto e sem poder. Nossa pregação, ela torna-se vã. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A proclamação do Evangelho perde todo o propósito e se revela inútil. Nossa fé é vazia, é vã a vossa fé. Se fundamentada em algo que não aconteceu, a crença cristã torna-se um engano. Somos tidos como falsos testemunhas, e somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Alegar a ressurreição de Cristo seria atribuir a Deus uma obra que ele não realizou. Permanecemos em nossos pecados, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A morte vicária de Cristo só é validada pela ressurreição. Sem ela, não há perdão efetivo. Os que dormiram em Cristo pereceram, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Sem a ressurreição de Jesus, não há esperança de vida eterna para aqueles que morreram em comunhão com Ele. Somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sem perspectiva futura, a vida cristã degenera em hedonismo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A conclusão de Paulo é: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo é a ressurreição dos mortos, e a ressurreição dos mortos, elas são inseparáveis. Se Cristo venceu a morte, todos que estão unidos a Ele também ressuscitarão. Aleluia! Nós vamos ressuscitar também com Cristo. Glória a Deus. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade, apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente. Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia! A Ele seja glória, a Ele seja louvor. A nossa síntese
é que chegamos, portanto, ao final. A ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Glória a Deus. Agora vamos para o que nós chamamos aí da nossa gloriosa conclusão. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Esse acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz desse fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Ao concluirmos, dizemos também: o caminho do julgamento, a ressurreição, revela o cumprimento perfeito do plano de redenção. O plano da redenção estava completo. Na cruz, Jesus triunfou definitivamente sobre o pecado, pagando por inteiro a nossa dívida. Na ressurreição, ele venceu a morte, garantindo-nos esperança eterna. Nenhuma injustiça ou sofrimento pode impedir o propósito do Pai. Aleluia. O túmulo vazio é prova incontestável de que servimos a um Salvador vivo que transforma nossas dores em esperança, nossas dúvidas em fé sólida e nosso medo em coragem. Que possamos viver com ousadia, confiantes na vitória conquistada por Cristo, anunciando ao mundo: Ele ressuscitou, está vivo e em breve voltará em glória para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Essa foi mais uma aula aqui no seu canal EBD na Veia. Nunca se esqueça, o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos esperança nele. Aleluia. Todos os outros fundadores das religiões, eles morreram e em seus túmulos consta a expressão: aqui jaz os restos mortais de fulano de tal dos anzóis. Mas lá, aleluia, no túmulo de Jesus vai ter uma descrição totalmente diferente. Ele não está aqui mais, ele já ressuscitou e ele está vivo, vivo e vive para sempre. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Você pode crer no amanhã, meu irmão, que o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir para a sua família. O melhor de Deus não está aqui só nessa vida, mas está na eternidade. Que Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos estar estudando o que nós chamamos, praticamente a nossa última lição, que é a lição de número 13, renovação da esperança. Deus abençoe a você. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe esse vídeo, evangelize, ganhe almas para Jesus. É uma forma de você estar também evangelizando. Deus abençoe você e não se esqueça, EBD na Veia.